PEC do governo eleito pode ser votada ainda hoje na Câmara dos Deputados. Essa proposta, vamos sempre lembrar, ela busca garantir o pagamento do Bolsa Família no valor de R$ 600. A análise na Câmara acontece depois de duas decisões importantes no Supremo Tribunal Federal. Vamos lembrar, no domingo, o ministro Gilmar Mendes decidiu que os benefícios que são destinados a garantir uma renda mínima aos brasileiros sejam excluídos do teto de gastos. E ontem, o STF decidiu derrubar o chamado orçamento secreto, as RP9, que é como ficaram realmente conhecidas as emendas de relator, que tiveram aí os critérios de distribuição e transparência questionados na Corte. Pois esse é o tema do debate que começa agora aqui na CNN Brasil. Para isso, a gente convidou o deputado federal Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, e o deputado Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo. Deputados, muito bem-vindos. Começo então agora com o deputado Kim Kataguiri. Começo com a primeira pergunta para o senhor. Antes da gente fazer a pergunta, quero só deixar claro aqui para vocês que temos as regras. Quando aparecer a minha imagem, é porque acabou o tempo dos senhores, pode ser? Começo então fazendo agora a pergunta para o deputado Kim Kataguiri, levando em conta as últimas decisões do Supremo Tribunal Federal que eu mencionava há pouco. O senhor acredita que o STF está tomando o lugar do Congresso? Boa tarde, primeiro prazer participar desse debate. Eu acredito, antes de qualquer coisa, que o orçamento secreto é sim ilegal e inconstitucional e deveria ser derrubado pelo Supremo Tribunal Federal. Aliás, deveria ter sido derrubado há muito tempo na sua origem, né? Nem deveria ter entrado em vigor em primeiro lugar. O Supremo demorou para agir, mas felizmente agiu nesse caso. Agora, no outro caso, em decidir que o Bolsa Família, o aumento do Bolsa Família fica fora do teto de gastos, aí sim foi uma decisão absurda, foi uma decisão ilegal e inconstitucional por parte do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, o morador de rua fez um pedido para que recebesse ou meio salário mínimo ou um salário mínimo inteiro para o Supremo Tribunal Federal, alegando que o Executivo estava descumprindo a lei de renda mínima. E aí, depois de transitar em julgado, depois de ser julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, sem nenhuma discussão sobre teto de gastos, sem nenhuma discussão sobre aumento ou diminuição de benefício para a população, e sim uma discussão sobre um benefício para uma pessoa que fez esse pedido, o ministro Gilmar Mendes decide tirar da cartola essa discussão de tirar do teto de gastos o pagamento do Bolsa Família, que é uma decisão do Congresso Nacional. É o Congresso Nacional que decide o que está dentro e o que está fora do teto de gastos. Se o teto de gastos fosse inconstitucional, o Supremo deveria ter derrubado todo o teto de gastos. Agora, se ele é constitucional, então é o Congresso Nacional que decide aquilo que está dentro e aquilo que está fora. Não faz o menor sentido, né, a gente ter essa discussão sobre essa PEC agora que nós tivemos uma decisão que atropelou completamente as atribuições do Congresso Nacional. O Supremo, mais uma vez, tratora uma das prerrogativas fundamentais do Congresso Nacional, que é legislar. Qual que é a função dos deputados e dos senadores se o Supremo decide até sobre uma questão tão básica de orçamento, tão básica sobre enquadramento de política pública, como aquilo que fica dentro ou aquilo que fica fora do teto de gastos? Então, acredito que essa decisão seja inconstitucional, seja absurda e que atropele o Congresso Nacional, sim. Deputado Carlos Zaratini, repito agora a pergunta para o senhor, levando em conta as últimas decisões do STF, o senhor acredita que o STF, o Supremo, está tomando o lugar do Congresso? Bom, em primeiro lugar, boa tarde, queria agradecer o convite da CNN, te cumprimentar o Kim, dizer que eu não estou vendo a imagem, só estou ouvindo o som. Mas eu queria dizer o seguinte, em primeiro lugar, que a gente defende sempre as soluções políticas para resolver os problemas. Agora, evidentemente, qualquer cidadão brasileiro tem o direito de recorrer ao Supremo Tribunal Federal para que ele julgue aquilo que é eventualmente constitucional ou inconstitucional. O Supremo acabou julgando inconstitucional as chamadas emendas de relator, que também eram conhecidas como o orçamento secreto, dado que não se divulgava o nome dos autores das emendas. Por outro lado, também decidiu que existe aí essa possibilidade de retirar do teto de gastos o orçamento do programa Bolsa Família. Nós consideramos que as duas decisões são corretas. São decisões em que, de um lado, né, o governo, o Supremo, entende que não há respaldo jurídico para a elaboração de um orçamento como previsto no sistema do RP9, porque o RP9 era uma possibilidade do relator fazer pequenos ajustes no orçamento e não distribuir recursos para todo o Congresso Nacional, e, por outro lado, reconhece a justiça social ao colocar fora
do teto de gastos, o Bolsa Família. Nós agora vamos trabalhar para que haja uma solução política para essas duas questões. E essa solução política é exatamente o debate que tem que ser feito aqui no Congresso Nacional para se ajustar o orçamento. Ajustar o orçamento através da PEC da transição, que é a PEC que vai permitir ao governo eleito realizar esse orçamento, prevendo deputado, o atendimento da população mais pobre. Vamos agora à nossa segunda rodada de perguntas, começando agora com o deputado Carlos Zaratini. Deputado, a decisão de Gilmar Mendes acaba tirando a pressão do presidente eleito Lula para aprovar a proposta. Mesmo assim, o senhor acredita que o governo Lula vai conseguir aprovar a PEC no Congresso? Eu acredito que sim, porque nós estamos trabalhando aqui para constituir uma base parlamentar para o governo. Uma base parlamentar que permita não apenas o governo aprovar os seus projetos, que isso é necessário, como também, eventualmente, atender a certas questões que dizem respeito a mudanças constitucionais. E aqui eu vou falar de uma muito importante, que é a reforma tributária. Então, nós precisamos constituir isso aí, constituir essa base parlamentar. E é isso que nós estamos trabalhando no dia de hoje, né? Essa votação da PEC, da transição, é exatamente a possibilidade que a gente tem de compor essa base. Então, eu acredito que nós vamos ter os votos necessários para aprová-la, nós vamos ter as condições de aprovar um bom programa para fazer essa transição de um governo que desorganizou o orçamento, desorganizou a máquina administrativa, para um governo que buscará justamente recompor os programas sociais, recomprou os programas como educação, como saúde, os investimentos do governo, para que a gente possa retomar o crescimento econômico no Brasil. E não apenas isso, conseguir retomar o crescimento econômico com justiça social, com distribuição de renda. O Brasil não aguenta mais uma disparidade tão grande na distribuição de renda como nós temos visto. É necessário que o povo brasileiro tenha uma renda maior e que a gente limite essa quantidade absurda, né, de ricos cada vez mais ricos no país. Nós precisamos garantir justiça social em nosso país, distribuição de renda, para que a gente possa avançar. Ok, deputado, deu certinho no tempo. Agora eu repito a pergunta ao deputado Kim Kataguiri. Deputado, a decisão de Gilmar Mendes acaba tirando a pressão do presidente eleito Lula para aprovar essa proposta. Mesmo assim, o senhor acredita que o governo Lula vai conseguir aprovar essa PEC no Congresso? Eu acho que fica cada vez mais difícil o ambiente para se aprovar essa PEC. Agora, a pergunta que eu coloco é a seguinte: se a PEC era para garantir o pagamento do Bolsa Família, o aumento para o Bolsa Família, e agora já o Supremo Tribunal Federal, atropelando o Congresso Nacional, já decidiu que o Bolsa Família está fora do teto de gastos, para que essa PEC precisa ser aprovada agora? Obviamente, agora você mostra a verdadeira intenção do governo, que é ter carta branca para gastar, que é ter carta branca para se endividar, para endividar a população brasileira, para utilizar o dinheiro do pagador de impostos para gastar como bem entender, né? Aliás, já foi até anunciado aí recentemente até um empréstimo, né, de quase 700 aí, bilhões de dólares para a Argentina, né, construir, salvo engano, acho que é um gasoduto, né, recentemente via BNDES, o governo sequer assumiu e já está fazendo empréstimos para países que estão com uma situação extremamente complicada para depois pagar essa dívida para o Brasil, né? Então, realmente a gente está vivendo uma situação muito complicada, como, repetindo o que eu disse, né, na verdade foi uma ação em que o morador de rua pediu para o Supremo Tribunal Federal para receber um salário mínimo, não se discutia teto de gastos, não se discutia aumento de programa social, se discutia um benefício para uma pessoa, já havia transitado em julgado, o plenário do Supremo Tribunal Federal já havia decidido, veio a Rede Sustentabilidade, entrou com uma ação nesse mesmo mandado de injunção, o que também é absolutamente ilegal, porque já havia transitado em julgado e era um mandado de injunção individual, não era um mandado de injunção coletivo, e o ministro Gilmar Mendes começou uma discussão completamente do nada, né, que não estava sequer no âmbito do processo, sobre se enquadrar ou não dentro do teto de gastos, evidenciando mais uma vez, na minha avaliação, que houve uma articulação do futuro governo Lula para se atropelar o Congresso Nacional, para se tomar uma decisão não política, mas tratorar o Congresso Nacional, porque não tinha capacidade de formar sua base nesse momento.
Deputado, sigo com o senhor Kim Kataguiri, então, para falar ainda sobre a PEC especificamente, porque o texto de negociação na Câmara abre um espaço de 145 bilhões de reais no orçamento do ano que vem. Mesmo com a última decisão do STF, como o senhor comentava, os petistas defendem a aprovação da proposta, alegando que, além do benefício social, a PEC vai servir para cumprir outras promessas. Como que o senhor vê essa ampliação de gastos? Olha, acho que é uma irresponsabilidade tremenda, porque você poderia muito bem atender às necessidades da população dentro do espaço fiscal que a gente já tem. Poderíamos diminuir a desigualdade social, poderíamos diminuir os privilégios da elite do funcionalismo público, dinheiro que hoje sai do mais pobre e vai para o mais rico, a disparidade que nós temos em relação aos salários, por exemplo, dos funcionários públicos federais, que recebem em média o dobro do que se recebe aquilo na iniciativa privada para exercer as mesmas funções, ou mesmo os privilégios tributários que foram muito ampliados, principalmente durante o governo Dilma, tirando o dinheiro do mais pobre, passando para o mais rico. Tudo isso poderia ser revisto dentro do teto de gastos para cumprir promessas que foram feitas pelos petistas. E lembro agora na discussão na lei de diretrizes orçamentárias, né? Uma das promessas que até o Lula dizia nos debates era reajustar a merenda, uma emenda de minha autoria na Comissão de Educação, foi a emenda responsável por garantir o reajuste da merenda. O presidente Jair Bolsonaro vetou na hora de pedir o apoio dos petistas para manter a sua coerência e para contribuir com a derrubada do veto. Não houve essa sinalização, não houve essa contribuição por parte dos petistas. Tive que trabalhar junto ao líder do governo no Congresso e também junto ao relator do orçamento para garantir o reajuste de merenda e o reajuste de bolsa permanência para os estudantes. Tudo isso dentro do teto de gastos, tudo isso sem precisar extrapolar, sem precisar endividar ninguém, né? Ou seja, existe espaço fiscal para atender a população mais pobre. Hoje já há arrecadação para isso. Não precisamos fazer mais dívida, não precisamos endividar o mais pobre e as futuras gerações para garantir os investimentos sociais nas gerações presentes. Já existe dinheiro para isso, ele só está mal gerido, ele só está sendo tirado do mais pobre, que é quem proporcionalmente mais paga imposto no nosso país, sendo passado para o mais rico, seja para uma elite privada que tem poder de lobby dentro do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto para garantir os seus privilégios tributários, seja uma elite pública que consegue manter os seus altos salários e seus privilégios também financiados com o dinheiro do mais pobre. E deputado? Agora a gente segue com o deputado Carlos Zaratini falando sobre essa PEC. O texto em negociação na Câmara abre esse espaço de 145 bilhões de reais no orçamento do ano que vem. Mesmo com a última decisão do STF, os petistas defendem a aprovação da proposta, alegando que, além do benefício social, a PEC vai servir para cumprir outras promessas. Como que o senhor vê, portanto, essa ampliação nos gastos? Em primeiro lugar, eu acho fantástico que já se culpa o governo por decisões, o futuro governo por decisões tomadas pelo atual governo. Então, a oposição já começa mal, né? Mas eu queria dizer o seguinte, a PEC, ela tem o objetivo de garantir que a máquina do governo continue funcionando para atender a população. O teto de gastos, ele colocou limites que são impossíveis de serem atendidos. Veja só, nós estamos hoje com muitas universidades deixando de receber recursos, não pagando conta de luz. Nós estamos sem recursos para a farmácia popular e para várias outras questões que têm que ser resolvidas. Entre elas, por exemplo, nós precisamos reduzir a fila de atendimento do SUS. As pessoas estão esperando meses para serem atendidas num exame de laboratório ou numa pequena cirurgia ou numa cirurgia mais complexa. Então é necessário recurso para atender milhões de brasileiros. É necessário recurso a mais. Nós precisamos também de recurso para educação, para dar o reforço escolar para as nossas crianças e a nossa juventude que não conseguiram estudar durante a pandemia. Ou alguém tem dúvida que grande parte das crianças que se alfabetizaram, entre aspas, nos anos de 2021 e 2022, não conseguiram se alfabetizar. Então é necessário reforço escolar, é necessário recursos para atender a moradia popular. A gente está vendo milhares de pessoas morando nas ruas, o número de ocupações irregulares aumentando em todas as cidades, porque as pessoas não têm acesso à moradia popular. Então, o governo tem que atender o povo. Não é possível, por conta de um dogma do teto de gastos, que não se faça nada. Nós já assumimos o compromisso
e isso também está na PEC, de que até o início do ano que vem nós vamos apresentar uma nova âncora fiscal, uma âncora que garanta a estabilidade financeira do governo, para que a gente coloque limites ao endividamento. Seguimos com o senhor Carlos Zaratini. Deputado, a decisão do Supremo de considerar as emendas de relator inconstitucionais afeta nas demais votações do Congresso, na sua avaliação? Olha, ao longo dos últimos anos, o que ocorreu? O governo muito fraco foi cedendo ao Congresso e passando ao Congresso a gestão de uma boa parte do orçamento. Isso não é correto. O Executivo tem que cumprir a sua parte. O Executivo é quem deve fazer a gestão do orçamento. É lógico que o orçamento tem que ser discutido, debatido e aprovado pelo Congresso Nacional. Mas é o Executivo que tem o dever, pela nossa Constituição, de realizar o orçamento. Então, essa transferência, ela precisa ser renegociada. E é isso que nós queremos fazer agora. É isso que nós queremos dar andamento. É essa nova negociação, esse novo equilíbrio entre executivo e legislativo que permita ao executivo cumprir suas funções. É lógico que o legislativo tem que apresentar suas demandas, porque são os deputados e senadores os legítimos representantes do povo brasileiro, representam o povo de cada estado, os diversos segmentos sociais. Deputado Zaratini, o senhor tem 1 minuto ainda para continuar concluindo a sua resposta. Bom, nós, como eu estava dizendo, nós vamos concluir as negociações para restabelecer um equilíbrio entre o Congresso e o Executivo, de forma que a gente possa ter a execução do orçamento realizada pelo Poder Executivo e a deliberação pelo Poder Legislativo. É isso que a gente pretende, é assim que prevê a Constituição brasileira e é assim que a gente quer que o próximo governo atue, né? De acordo com o seu papel, de acordo com aquilo que está colocado na Constituição brasileira. Agora sim eu faço a pergunta para o deputado Kim Kataguiri. Deputado Zaratini, só agradecendo pela compreensão e peço desculpas pela interrupção também. Sigo agora com o senhor deputado Kim Kataguiri. Essa decisão do Supremo de considerar as emendas de relator inconstitucionais afeta as demais votações do Congresso, na sua avaliação? Olha, primeiro o governo de Jair Bolsonaro comprava votos dos parlamentares utilizando o orçamento secreto. Curiosamente, tinha até, eventualmente, deputados de esquerda, deputados petistas na lista do orçamento secreto que foi enviado ao Supremo Tribunal Federal pelo presidente do Congresso Nacional, né, de alguma maneira auxiliando em algumas votações o governo Bolsonaro. Vamos lembrar também que as esquerdas votaram junto com o Bolsonaro na PEC Kamikaze, que é muito parecida com essa PEC de transição que está querendo ser votada agora pelos petistas. E o governo petista, ele faz sua negociação política de maneira diferente. Ele utiliza ministérios, né? O aumento do número de ministérios, né, como foi colocado até aqui mais cedo, antes desse nosso debate aqui pela CNN, a criação de vários ministérios, a negociação desses ministérios para os partidos políticos é a maneira que o Lula tem de fazer a sua base, é a maneira como o Lula tem de construir, né, a sua distribuição de emendas por meio dos ministérios, por meio da distribuição de cargos, que foi como o PT sempre governou. Claro, isso sem contar os escândalos de corrupção, isso sem contar a compra de parlamentares por meio do mensalão, por meio do petrolão, que aí é uma outra espécie de orçamento secreto também tão ruim quanto, né? Então, isso muda a composição, isso muda a negociação no Congresso Nacional. Os petistas não estão conseguindo se entender com o Centrão ali para conseguir começar a consolidar a sua base, nem com tanto ministério parece que está sendo suficiente para garantir a fidelidade do Centrão. Agora, eu acho engraçado também duas coisas que são colocadas. Primeiro, falar que a fila do SUS ou a falta de moradia é culpa do teto de gastos, como se antes de teto de gastos não tivesse fila do SUS ou não tivesse falta de moradia. O outro ponto é essa tal âncora fiscal que os petistas também tanto falam da âncora fiscal, mas nunca falam que âncora fiscal é essa. Só prometem que vai ter uma âncora fiscal, que a âncora fiscal vai ser responsável, que ela vai garantir a estabilidade do país, mas nunca dizem o que ela é. Ok, né? Deputado. Deputado Kim Kataguiri, o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais.
Quero colocar aqui que, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal vem atropelando, sim, a prerrogativa do Congresso Nacional de legislar. Definir o que está dentro e o que está fora do teto de gastos é prerrogativa do Congresso Nacional. Definir isso ainda num mandado de injunção e num mandado de injunção individual impetrado por um morador de rua que não queria discutir teto de gastos, que queria pedir, na verdade, um salário mínimo para si próprio, baseado numa lei de renda mínima, é uma demonstração de que o Supremo está, sim, rasgando a Constituição, está rasgando o devido processo legal, está atropelando as prerrogativas do Parlamento brasileiro. O Parlamento brasileiro é soberano, é representando a população para definir políticas públicas, para definir aquilo que está dentro, que está fora do teto de gastos, aquilo que é emenda ou que não é emenda constitucional, que é o competente por legislar. O Supremo Tribunal Federal não tem voto nenhum, ele deve ser um poder técnico para definir aquilo que é constitucional ou aquilo que não é constitucional, e não era o caso do mandado de injunção para definir aquilo que está dentro ou aquilo que está fora do teto de gastos. Deputado Carlos Zaratini, agora suas considerações, o senhor tem 1 minuto. Queria agradecer mais uma vez a CNN por estar possibilitando esse debate e dizer que o presidente Lula foi eleito para restabelecer o desenvolvimento do país, a justiça social, para fazer com que o país avance. As carências da população têm que ser atendidas. As carências no Sistema Único de Saúde, as carências no sistema educacional público, as carências na moradia popular vão ser atendidas. E nós temos que usar a riqueza do nosso país, a riqueza que é gerada e a riqueza que é arrecadada pelo governo exatamente para atender a população. Nós não podemos aqui nos limitar a um papel burocrático de atender uma lei que se mostrou impossível de ser cumprida e que todos aqueles que debateram durante a eleição reconheceram isso, inclusive o atual governo. Nós vamos trabalhar, isso sim, para que o Brasil possa ser desenvolvido, que o Brasil possa melhorar a vida do povo brasileiro. O governo tem que funcionar para o povo brasileiro e é isso que vai ser feito. Nós conversamos então aqui com os deputados Kim Kataguiri, do União Brasil, e Carlos Zaratini, do PT. Deputados, obrigada pela participação, uma boa tarde para os senhores e peço desculpa novamente pelas interrupções.